Uma jovem e sorridente flor ignorou a chuva torrencial e correu para a porta da minha casa, só para passar a noite comigo, mas eu a rejeitei. No dia seguinte, a jovem flor foi encontrada morta no beco perto da minha casa. Desde então, senti-me culpado e, após entrar para a academia de polícia, procurei freneticamente o verdadeiro assassino. Mas a chuva torrencial lavou todos os vestígios. Durante 10 anos, não encontrei nenhum rastro, mas um raio repentino me enviou de volta a este ponto de bifurcação do destino. Gu Tong-sui, ouvi dizer que seus pais estão viajando a negócios. Só você está em casa. Poderia me deixar ficar alguns dias? Eu posso fazer as tarefas domésticas. Eu olho para a pessoa à minha frente. Na próxima vida, estendo a mão para tocá-la. Bai Wei instintivamente quer se esquivar, mas se força a permanecer no lugar para pedir ajuda. A ponta dos meus dedos sente um toque frio. A reação dela, levemente trêmula, me diz claramente que ela está viva. Eu realmente voltei. Isto não é apropriado. Bai Wei recua apressadamente, escorrega e cai para trás. Eu rapidamente a seguro pela cintura e a puxo para os meus braços. No meio do barulho da chuva, há um silêncio entre nós dois. Ela fica paralisada em meus braços, sem ousar se mover. Eu rapidamente a solto e me afasto para a beira da luz. Parecia que você estava com muito frio. Na próxima vida, queria te dar um pouco de calor, desculpe. Não faz mal. Eu me afasto e a convido para entrar, olhando para seu rosto sem cor. Meus pensamentos começam a girar. Na vida passada, o bandido cometeu este crime em Nova e depois desapareceu. Desta vez, não só vou salvá-la, mas também vou usar meus anos de experiência em investigação criminal para pegar o verdadeiro assassino no local do crime esta noite. Bai Wei está nervosa no alpendre, apertando timidamente a bainha de suas roupas. Vendo-me virar para pegar chinelos, ela fica ainda mais confusa. Minhas meias estão molhadas. Vão sujar os chinelos. Posso entrar descalça. Limpo o chão para você mais tarde. A situação de um homem e uma mulher sozinhos em uma noite chuvosa, ambos encharcados, a deixa extremamente inquieta. Ela crava as unhas profundamente na palma da mão, forçando-se a se acalmar. Enquanto eu me viro, ela rapidamente olha ao redor, até ver o chá quente e os papéis desordenados na mesa de centro. Só então ela relaxa um pouco. Para secar o cabelo. Use isso primeiro, se não se importar. Pode me emprestar uma roupa também? Minhas roupas estão meio molhadas. Só então eu percebo que ela está segurando apenas a camisa encharcada. Já que vai trocar de roupa, por que não tomar um banho quente? Senão você vai pegar um resfriado. Não tem banheira no quarto de hóspedes. Vá ao meu banheiro. Vou preparar a água quente. Ouvindo que ia tomar banho no meu banheiro, Bai Wei abaixa a cabeça timidamente. Ela murmurou um baixinho. O som da água ecoa no banheiro. Bai Wei olha para minhas costas ocupadas. E finalmente junta a coragem. Gu Tong-sui, pode me chamar pelo nome. Você quer perguntar por que eu não pergunto o motivo de você estar pedindo ajuda? Bai Wei levanta a cabeça surpresa. Ela acena com a cabeça, cheia de curiosidade. Uma garota tão bonita como você, batendo na porta em um dia chuvoso para pedir abrigo. Definitivamente tem um motivo inevitável. Já que não é conveniente falar, seria indelicado da minha parte insistir. Ouvindo essas palavras, os olhos de Bai Wei ficam vermelhos. A água está boa? Levanto-me e caminho lentamente até ela. De repente levanto a mão e apoio-a na parede perto de sua orelha, prendendo-a em meus braços. Não estou preocupado com você ter algum plano. Mas, você não tem medo de ficar aqui? Eu não teria segundas intenções? Bai Wei se encosta na parede, mordendo levemente os lábios. Ela só sente uma corrente de calor por todo o corpo. Eu confio em você. Seus belos olhos olham para mim com ousadia. Esta resposta bloqueia diretamente o espaço para eu continuar a testá-la, pensando que ainda tenho coisas importantes para fazer esta noite. Eu sorrio e retiro minha mão. Vá tomar banho. Aqui estão as roupas. Com o seu corpo, esta roupa pode ser usada como um vestido. Apenas substitua-o por enquanto. Suas roupas serão lavadas na máquina de lavar e depois secas rapidamente na secadora. Obrigado. Bai Wei se vira e entra no banheiro. Este obrigado é metade para agradecer por me acolher, e metade para agradecer minha compreensão e compaixão. Ouvindo o som da água vindo do banheiro, eu sorrio e me viro para sair do quarto. Vou preparar chá de gengibre. Depois de um tempo, a porta do banheiro se abre. Bai Wei sai vestindo um moletom grande, com as bochechas coradas pelo vapor e revelando sua pele branca acima dos joelhos. Os chinelos já foram colocados para você. Bai Wei coloca os chinelos felpudos aquecidos, e sua timidez desaparece um pouco. Assim que sai do quarto, sente o aroma doce e quente do chá de gengibre com mel. Eu me aproximo segurando uma caneca. Meu olhar varre a gola larga do moletom dela, e meu pomo de Adão se move levemente. Venha, beba um pouco de chá de gengibre.
Bai Wei pega a caneca e bebe pequenos goles. Você quer que eu prepare um pouco de macarrão para você? Seria muito incômodo. Incômodo o quê? É coisa de minutos. Você faz primeiro. Te dou 2 ovos extras. Eu ia me levantar, mas fui puxado por uma mãozinha. Eu sei fritar ovos estrelados. Eu também vou ajudar. Chegando na cozinha, minha habilidade com a faca surpreendeu Bai Wei. Em breve, tomates e presunto fatiados de forma organizada estavam na tábua. Bai Wei subiu em um banquinho para alcançar a caixa de ovos no armário de cima. Com o movimento dela, a bainha larga do moletom levantou-se instantaneamente. Lancei um olhar de soslaio. Meu rosto ficou vermelho na hora. Bai Wei pareceu perceber meu olhar e apressou-se para puxar a bainha do moletom para baixo. Resultado, ela não se firmou no banquinho. Apressei-me em estender a mão por trás para ampará-la, mas minha palma escorregou acidentalmente para um lugar que não deveria. O corpo dela amoleceu e ela caiu direto nos meus braços. Descobri a caixa de tangerinas com bolinhas de gude e um peixe de madeira de cervo. Suave e derretido, nós dois congelamos no lugar, até que a água fervendo da panela de sopa espirrou. Só então quebrou esse clima ambíguo. Apressei-me em retirar a mão, afastando-me meio passo e enfiando a escumadeira na mão dela. Você mexe, eu pego os ovos. Ao me virar, vi no espelho as pontas das minhas orelhas vermelhas. Afinal, por tantos anos, não é que eu não sentisse nada por garotas. É que não havia uma segunda pessoa que pudesse me causar essa palpitação. Bai Wei, com o rosto vermelho, baixou a cabeça e mexeu o macarrão. O som crepitante do óleo abafou perfeitamente o rosto vermelho e os batimentos cardíacos. O aroma do macarrão com um molho de tomate logo encheu a cozinha. Coloquei o macarrão na mesa, evitando deliberadamente as pontas dos dedos trêmulos dela. Cuidado para não se queimar. Pode mudar de canal para o que quiser. No instante em que a TV acendeu, Bai Wei de repente apertou os pauzinhos com força. Na tela estava passando, na verdade, material de estudo que eu havia esquecido de trocar. A cena era extremamente violenta. Tossi constrangido e rapidamente mudei para a interface de vídeo on demand da TV, clicando em Crayon Shinchan. Quase me esqueci que, naquela época, era por medo de ser pego assistindo isso, que eu havia me recusado a deixar a Xiaohua entrar. Felizmente, após tantos anos de experiência, hoje em dia minha pele é muito mais grossa. Sem corar e sem tremer, fingi estar tudo bem e mudei rapidamente. Bai Wei também mudou de assunto rapidamente. Então, você cozinha tão bem. Peguei um lenço de papel e limpei suavemente o pequeno suor que escorria da ponta do nariz dela. Está suando, então o frio já saiu. Coma devagar. Ainda tem mais na panela. Ela comeu o macarrão concentradamente, comendo tudo, até o caldo, revelando um rosto satisfeito. Já está satisfeita com uma tigela? Assim que as palavras foram ditas, um trovão repentino explodiu do lado de fora da janela. Olhei para o relógio instintivamente. 9h57. Faltava apenas meia hora para a hora do crime na vida passada. Nesta vida, eu devo ver claramente o verdadeiro rosto do assassino. Com o tempo apertado, preparei-me para partir imediatamente para investigar perto do local do crime. Peguei um copo de água e uma manta, cobrindo-a, já que comeu. Agora fique na sala assistindo TV. Mais tarde, voltarei para te acordar. Vou sair para comprar alguma comida para a ceia. Volto logo. Está chovendo tanto. Vai sair mesmo assim? Não tem problema. Assim que cheguei à porta, de repente parei e me virei. Estou preocupado que o criminoso esteja planejando o crime e possa até estar seguindo o ex-marido dela por perto. Lembre-se, antes de eu voltar, ninguém pode abrir a porta se tocar a campainha. Tenho assuntos importantes. Não vai tocar a campainha. Ouvindo minhas instruções, Bai Wei assentiu obedientemente como um gatinho, envolvendo-se na manta, com a porta fechada, olhando para o quarto vazio. Ela se encolheu no sofá, esperando silenciosamente que eu voltasse. Abri o guarda-chuva preto e entrei na chuva. Olhei para o relógio à prova d'água. A hora era 21h58. Na vida passada, o legista estimou a hora da morte de Bai Wei. Por volta das 10h30. Meu objetivo esta noite é aquela loja de conveniência 24 horas no caminho que ela certamente percorreu em sua vida passada. Na vida passada, Bai Wei pegou um guarda-chuva emprestado na loja de conveniência. Comeu alguma coisa e só então caminhou em direção ao beco do crime. Embora ela tenha ficado na minha casa esta noite, devo confirmar se a linha do tempo irá acontecer. Substituição e correção, permitindo que outro casal morra no lugar de Bai Wei naquele lugar. Eu não vou permitir que isso aconteça de jeito nenhum. No caminho, peguei meu celular para verificar as câmeras de segurança em casa. Na imagem, Bai Wei estava abraçando os joelhos e se encolhendo no sofá assistindo TV, confirmando que ela estava ficando em casa obedientemente sem correr para lugar nenhum. Acelerei o passo. Assim que cheguei perto da loja de conveniência, ouvi um gemido abafado. O que eu tinha escondido na minha mão?
A pessoa que estava pressionada no chão estava segurando firmemente um lenço de cor cinza clara. Ao lado, havia uma caixa de lata caindo. Esse, reconheci imediatamente. Este era o Esse, um colega de classe solitário, que frequentemente sofria bullying. Ouvindo minha voz, aqueles bandidos viraram a cabeça bruscamente. Instantaneamente seus rostos ficaram pálidos. Como meus pais tinham alguns recursos em Xinhai, esses bandidos geralmente eram muito cautelosos comigo. Eu nem precisei usar palavras duras. Eles fugiram apavorados como se tivessem visto um fantasma. Na viela, restava apenas o som da chuva golpear a caixa de metal. Agachei-me. A aba do guarda-chuva iluminava o topo da cabeça de Esse. Você está bem? Quer que eu te leve para o hospital para ver como está? Ele ainda tinha uma cicatriz de queimadura no pulso de 3 meses atrás. Estendi a mão para ajudá-lo. Mas ele retirou a mão como se tivesse levado um choque. A caixa de metal bateu na parede, expelindo giz de cera e meio saco de ração para gatos. Rolou para a lama. Obrigado. Ele abaixou a cabeça para pegar a mochila. A franja encharcada cobria a pinta de beleza no canto do olho. Notei que as unhas do dedo indicador esquerdo dele tinham ranhuras com uma cor marrom escura, como um rio de sangue seco. Está chovendo tanto. E você ainda sai para alimentar os gatos de rua? Desta vez, o calafrio engasgou e, de repente, ele começou a tossir violentamente. Os ombros magros tremiam na chuva. Tirei meu casaco e joguei para ele. Vista. Sua mãe não está viajando de novo ao trabalho? Se você ficar doente de novo, quem vai cuidar do seu irmão mais novo? Naquele momento, imagens de câmeras de segurança da vida passada de repente brilharam na minha mente. Na vida passada, Bai veio do lado de fora da loja de conveniência. Parecia ter visto algo para ir para o beco. Neste momento, ela viu Esse. De repente, percebi. Bai Wei deve ter visto Esse sendo intimidado. Detalhes de todos os tipos da vida passada brilharam rapidamente na minha mente. Se Bai Wei tivesse saído da loja de conveniência na vida passada para impedir esse bullying, a maneira como ele estava encharcado provavelmente levaria o bullying desses bandidos a assédio. Tentei lembrar a expressão de Esse na segunda-feira na vida passada. Seus ferimentos na época eram muito piores do que agora, mas ele não reagiu muito à morte de Bai Wei. Isso mostra que é muito provável na vida passada que ele lutou desesperadamente para segurar os bandidos, então Bai Wei não foi levada por eles, já que não foram eles que fizeram isso. Então o verdadeiro assassino é outra pessoa. Depois de um raciocínio, instantaneamente bloqueei uma informação importante. A arma do crime. Neste dia chuvoso, quem sairia com aquela faca pequena e fatal? Quem for, é o maior suspeito. Pensando que aqueles 3 bandidos poderiam estar carregando facas, fiquei imediatamente chateado por tê-los deixado ir agora. Quanto a Esse, que estava coberto de ferimentos, eles viveram bem até a formatura na vida passada. Agora só posso deixá-lo de lado primeiro. Se você estiver bem, vá para casa rapidamente. Levantei o pé e estava me preparando para ir. Parei novamente e olhei para o guarda-chuva quebrado de Esse. Coloquei o guarda-chuva preto na mão dele. Seu guarda-chuva está quebrado. Use este meu. Tenho coisas para fazer, não posso te levar. Tome cuidado e vá para casa rapidamente. Sem esperar que Esse recusasse, mergulhei na chuva torrencial e corri para longe. Como estava chovendo muito, aqueles 3 bandidos não correram muito e estavam se abrigando da chuva sob o beiral de uma casa. Eles estavam resmungando e discutindo se deveriam colocar um saco na minha cabeça e me matar, mas hesitavam em fazê-lo facilmente por causa do histórico da minha família. Justamente quando eles estavam surpresos e inseguros, eu já havia corrido na frente deles em uma velocidade extremamente rápida. Os 3 bandidos se assustaram e pensaram que eu estava lá para pedir dinheiro. Eles acenaram com as mãos repetidamente e recuaram. Ei, 3 amigos, me emprestem algo para usar. Os 3 se entreolharam com cautela. Eles não emprestam dinheiro, eles emprestam outra coisa? Os 3 olharam para mim com olhares confusos. Eu estava olhando para eles. Os 3 bandidos ficaram ali atordoados, aparentemente sem entender meu pedido. Vocês 3 estão por aí, será que vocês não carregam nem uma faca quando saem? A tática de incitar a raiva realmente funcionou. Val tirou uma faca borboleta do bolso insatisfeito e começou a brincar na minha frente. Eu apenas dei uma olhada e determinei que esta definitivamente não era faca de fruta com um corte limpo no relatório da autópsia. Esse tipo é muito extravagante. Ofereço 100 pratas para comprar uma faca semelhante a uma faca de fruta. Sob uma grande recompensa, os outros 2 bandidos correram para fora. Uma faca do exército suíço com funções complicadas e uma faca de caça dobrável de grau militar brilhando com uma luz fria. Nenhuma das 2 facas era a arma do crime que eu estava procurando. As facas são boas, mas infelizmente eu só trouxe 100 pratas. Esqueça. Ignorei os insultos dos bandidos que suspeitavam ter sido enganados e me virei diretamente para mergulhar na chuva fria novamente. Esses 3 bandidos não tinham a arma do crime que eu estava procurando.
Essa pista foi completamente cortada. Uma forte sensação de ansiedade estava queimando em meu peito. Na verdade, a maneira mais simples de resolver o caso é recusar Bai Wei como na vida passada e então segui-la secretamente para pegar o verdadeiro assassino em flagrante no local do crime. Mas vindo de novo, no momento em que a vi sã e salva, eu não conseguia conter a emoção em meu coração. Eu preferiria escolher procurar uma agulha no palheiro do que arriscar a vida dela novamente. Depois de considerar os riscos, voltei à loja de conveniência para comprar um guarda-chuva. Um atendente gentil me entregou uma toalha limpa para enxugar a chuva da minha cabeça. Agradeci e sequei as marcas de água. Coloquei meu celular em uma bolsa à prova d'água. Então, imitei as ações e o planejamento de Bai Wei antes de sair na vida passada. Novamente segurei um guarda-chuva e entrei na tempestade, em direção ao local fatídico do crime. Assim que pisei na chuva, o vento forte quebrou instantaneamente os varões do guarda-chuva. Pisei na lama e nos cacos de vidro quebrados e finalmente cheguei ao ponto de partida da área cega da câmera de vigilância. Este é precisamente o local do crime repetidamente mencionado no relatório de exame de vestígios na vida passada. O relógio à prova d'água brilha vagamente. Às 22h17, uma ventania forte arrancou a cobertura de chuva. Abandonei o guarda-chuva, deixando a chuva gelada me açoitar o rosto. O celular vibrava dentro da capa à prova d'água. Encostei-me à parede úmida e abri o monitoramento da minha casa. Na aura amarelada, Bai Wei estava encolhida no canto do sofá. Seus pés se agitavam ligeiramente, e ela olhava frequentemente para a porta, com expectativa no olhar. Mas também com um pouco de preocupação. Espere mais um pouco, não se preocupe. Às 22h29, um som de metal batendo veio do final do beco. Imediatamente, alertei-me e fui tateando até lá. Para minha surpresa, vi um conhecido, Jian Yan, o valentão notório da escola secundária Xingai. Naquele momento, ele estava sentado sob a cobertura de chuva de uma construção ilegal, descascando uma maçã com um canivete. Não é o velho Gu? Nessa noite chuvosa, sem guarda-chuva, o que você está fazendo aqui? Saí para resolver uns assuntos, o vento quebrou meu guarda-chuva. E você, o que está fazendo aqui a esta hora da noite? Jian Yan usou a ponta da faca para levantar as maçãs amassadas do saco plástico. Eu sabia que sua reputação de valentão era apenas uma fachada. Sua família era pobre. Sua mãe também sofria de uremia grave. Acompanhei minha mãe para entregar algumas frutas, mas fui mandado de volta. Suas roupas tinham resquícios de gesso antiderrapante, comum nos corredores do hospital. Ele estava impregnado com o cheiro da unidade de terapia intensiva. O cheiro característico de desinfetante. No entanto, meu olhar estava fixo naquilo. Naquele canivete em sua mão. As características desta faca correspondem à descrição da arma do crime no caso da morte de Bai Wei. O que você está fazendo na chuva? Não quer entrar logo? Minha casa é aqui perto, vou te emprestar um guarda-chuva. Imediatamente, entrei na cobertura de chuva. O celular de Jian Yan tocou de repente e em alta velocidade. Do outro lado da linha, ouviu-se o grito ansioso de uma enfermeira, dizendo que a oxigenação de sua mãe havia caído drasticamente. A expressão de Jian Yan mudou instantaneamente. O canivete caiu na água acumulada com um baque. Ele não teve tempo nem de se despedir. Virou-se e correu como um louco para a tempestade. Inclinei-me para pegar a faca na lama. Uma sensação fria me invadiu. Após um exame cuidadoso, confirmei completamente que, naquele momento e naquele local, o tamanho e o estilo eram perfeitamente compatíveis. Esta era a arma crucial que matou Bai Wei na vida passada. Se a arma foi descartada acidentalmente por Jian Yan, então o verdadeiro assassino provavelmente passará e a encontrará nos próximos 30 minutos. Respirei fundo. Joguei a faca de volta ao lugar. Com anos de experiência em investigação criminal, escondi-me nas sombras e fiquei em silêncio, à espreita. A chuva caía torrencialmente. Às 22h35, um morador de rua, embriagado e cambaleante, refugiou-se na cobertura. Ele chutou uma lata. Os sapatos de lona, cheios de lama, esmagaram fortemente a lâmina da faca, enterrando-a profundamente na lama. Em seguida, ele foi embora cambaleando, com meia garrafa de bebida alcoólica na mão. Às 22h47, um entregador passou de bicicleta em alta velocidade, sem querer, pisou na faca e caiu. Ele levantou-se lentamente, em seguida, chutou a lâmina na fenda da sarjeta. A lama cobriu instantaneamente toda a faca. Às 22h55, a faca coberta de lama era extremamente difícil de ser encontrada por acaso. Restavam apenas alguns minutos para o tempo estimado da morte de Bai Wei na vida passada. De repente, uma sombra vestindo uma capa de chuva preta e usando uma máscara apareceu sorrateiramente. Curvado, ele caminhou diretamente para a faca coberta de lama. Abaixou-se. Todos os músculos do meu corpo se contraíram como uma corda de arco. No momento em que ele estendeu a mão para segurar o cabo da faca, uma cicatriz de queimadura de ácido sulfúrico chamativa apareceu no pulso exposto pela manga.
Saí repentinamente das sombras. Sob a luz sombria, vi completamente o rosto sob a capa de chuva. Era, na verdade, Lee Min-jiwan, o bom samaritano notório da escola secundária Xingai. Professor de Química. Uma onda de choque percorreu meu coração. 3 meses atrás. Foi ele quem, no laboratório, protegeu os alunos que estavam brincando e acabou sendo queimado com ácido sulfúrico. Mais tarde, ele até consolou gentilmente os alunos infratores. Ele também era conhecido por ser dominado pela esposa, sem críticas em 10 milhas ao redor. Mas se o assassino for ele, tudo faz sentido da vida passada. Na vida passada, Bai Wei, no beco escuro, foi atacada, mas não fugiu ou resistiu precisamente porque ela também acreditava absolutamente nesse gentil bom samaritano. Se Lee Min-jiwan se oferecesse para ajudá-la a se proteger da chuva com uma capa de chuva e levá-la para casa para entregá-la à esposa, naquela noite chuvosa e escura. Nessas circunstâncias de extrema impotência, Bai Wei não teria a menor suspeita. Ao pensar nisso, senti uma dor imensa. Mas não posso agir precipitadamente, afinal, o Lee Min-jiwan de agora ainda não cometeu o crime. Decidi usar técnicas de investigação criminal para testar o propósito de sua saída noturna. Professor Lee. Lee Min-jiwan imediatamente levantou a cabeça. Ao me ver encharcado, seu rosto estava cheio de surpresa e... Gu Nanshin, como você se molhou assim? Saiu sem guarda-chuva? Professor Lee, o que o senhor está fazendo fora com essa chuva toda? Eu observava atentamente sua expressão, capturando agudamente. Nada. Só saí para comprar um maço de cigarros. Ele estava mentindo. Lee Min-jiwan não fumava e era considerado um homem caseiro por todos. Minha capa de chuva é grande. Entre aqui primeiro para se abrigar. Vou levá-lo para minha casa. Emprestei a capa de chuva para você levar de volta. Ele ainda tinha aquela expressão amável e acessível. Concordei alegremente com a cabeça. Enquanto entrava na capa de chuva dele, em meio à aglomeração, notei que seu olhar inconscientemente varreu a máquina de venda automática de produtos para adultos ao lado e rapidamente se retraiu. Segurou meus ombros com força. Ao longo do caminho, eu estava como um zumbi, desanimado. Chegando à porta de casa, Lee Min-jiwan de repente pegou seu celular. Enviou uma mensagem e rapidamente guardou. Esqueci de trazer a chave. Espere um pouco. Mas eu senti claramente agora há pouco que ele tinha um chaveiro preso na cintura. Esta foi a segunda vez que ele mentiu esta noite. Minhas dúvidas continuavam a aumentar. Depois de um tempo, a porta finalmente se abriu. Quem abriu a porta foi a esposa de Lee Min-jiwan, Shen Qing, professora de química na mesma escola. Ela estava vestindo um roupão de seda, com o cinto solto e as bochechas coradas. A luz quente do hall de entrada vazava para fora. Avistei uma garrafa de vinho tinto tombada na mesa de centro da sala de estar. Velas aromáticas acesas e pétalas de rosa espalhadas. O ar estava permeado, com uma atmosfera ambígua que não havia se dissipado. Naquele instante, minha mente se iluminou repentinamente. Todas as pistas instantaneamente se conectaram em uma trajetória clara. O professor Lee originalmente planejava ter uma noite romântica com sua esposa esta noite. Mas descobriu que os produtos contraceptivos haviam acabado, então saiu precipitadamente para comprá-los. Por hábito de ser uma boa pessoa, ele aproveitou para limpar os detritos que entupiam o ralo e pegou inesperadamente a faca de frutas. Por ter me encontrado, ficou constrangido de ir comprar os produtos novamente e não se sentiu à vontade para me deixar sozinho. Então me trouxe de volta. E agora, fingir que não havia trazido a chave e enviar uma mensagem era apenas para dar à esposa, que estava vestindo uma lingerie sensual, tempo para trocar de roupa. Todos os seus comportamentos anormais receberam uma explicação razoável neste momento. Como você se molhou tanto? Desculpe, pegue uma toalha e seque-se rapidamente. Obrigado, professora. Peguei a toalha e sequei o cabelo, mas as dúvidas em meu coração se transformaram em uma perplexidade ainda maior. Se ele ainda fosse aquela boa pessoa. Se sua esposa estivesse esperando ansiosamente que ele voltasse para casa para ter um momento íntimo, um homem assim realmente seria capaz de deixar uma estudante morrer na rua, cometer um assassinato e descartar o corpo? Shen Qing notou que Lee Min-jiwan ainda estava segurando uma faca suja e perguntou curiosamente. Onde você pegou essa faca? Por que está tão suja? Peguei na boca do ralo. Bloqueava muito lixo. Por acaso encontrei Gu Nanshin, então esqueci de jogá-la fora. Lee Min-jiwan disse isso e se preparou para jogar a faca na lata de lixo, mas de repente percebi que algo estava errado. Espere um pouco, professor Lee. Deixe-me ver esta faca. Lee Min-jiwan, confuso, virou a faca, com a ponta da faca para dentro e o cabo para fora, entregando-a para mim. Esse movimento inconsciente de proteção contra ferimentos mais uma vez confirmou sua gentileza inerente. Peguei a faca de frutas e examinei-a cuidadosamente. Meu rosto mudou instantaneamente. Antes, a luz estava muito fraca e eu não conseguia ver claramente.
A lâmina desta faca tem minúsculas lascas. Obviamente, isso é de Jian Yan. Algo duro com ela. O relatório da autópsia não continha nenhuma explicação sobre as lascas. Os cortes teriam diferenças óbvias. Isso significa que a verdadeira arma do crime não é esta faca. Eu estava completamente procurando o alvo errado. De repente, virei meu pulso e dei uma olhada no relógio. Já são 23 horas. O verdadeiro assassino pode ter acabado de aparecer neste momento. Meu coração apertou. Apressei-me em devolver a toalha para Shen Qing. Desculpe, professor Li. Está muito tarde. Tenho que ir para casa rapidamente. Vou levar sua capa de chuva emprestada primeiro. Coloquei o cabo da faca de volta na mão de Li Mingjian, vesti a capa de chuva e mergulhei na tempestade. Corri de volta para o local do crime e procurei freneticamente nas redondezas. Ocasionalmente, alguns transeuntes passavam apressadamente. Mas não pareciam ser o tipo de pessoa que pararia no meio do caminho para cometer um crime. Às 23h30, a rua já estava deserta. Peguei meu celular para verificar a filmagem da câmera de segurança. Bai Wei estava encolhida no sofá, cochilando como um pintinho bicando arroz. Mas ainda estava se esforçando para resistir ao sono, olhando para a porta de vez em quando, esperando que eu voltasse para casa. Cerrei meu punho. Simplesmente tirei a capa de chuva e continuei a vagar nas proximidades do local do crime escuro como breu. Até que o tempo passou da meia-noite. Ainda não vi nenhuma figura suspeita. Mas meu coração foi tomado por uma profunda sensação de impotência e frio. Será que realmente perdi a oportunidade? Não consigo encontrar o assassino. Como posso limpar a injustiça da vida passada de Bai Wei? Levantei a cabeça, deixando a tempestade cair sobre meu rosto. Meu olhar ficou ainda mais determinado. De repente, meu celular vibrou. Imediatamente abri a filmagem da câmera de segurança. Embora Bai Wei estivesse sonolenta e confusa, ela ainda estava resistindo ao medo da solidão e caminhou até a porta, vagando com uma expressão preocupada no rosto. Alô, alô. Um som repentino a assustou. Ela rapidamente procurou a fonte do som e olhou para a lente da câmera de segurança. Alô, não se preocupe. Estou um pouco atrasado por causa de alguns assuntos. Volto logo. Se estiveres com sono, vai dormir. Que bom que estás bem. Ainda não estou com sono, vou esperar por ti. Ela força um sorriso amigável para a câmara. Prometo voltar já. Ela arrasta o corpo cansado e encolhe-se novamente no cobertor, parecendo finalmente mais aliviada. Olhando para as ruas vazias, fiquei na chuva torrencial, desejando ser purificado pela água gelada. É um hábito meu há anos. A água fria ativa rapidamente o meu cérebro. Comecei a relembrar freneticamente tudo o que aconteceu esta noite. O funcionário da loja de conveniência, e esse, 3 bandidos. Incluía à força todos na lista de suspeitos. E esse, quando foi assaltado pelos bandidos, virou os bolsos do avesso e não encontraram um tostão com ele. Muito menos uma arma. Excluindo os 3 bandidos, embora tivessem um motivo. O formato da faca que tinham não correspondia. Excluindo o sem-teto e o entregador, a faca que tocaram também não era a verdadeira arma do crime. Depois de todas as pessoas impossíveis terem sido descartadas, minha memória voltou. E focou-se numa pessoa que originalmente eu achava impossível, Jian Yan. Jian Yan deixou cair a faca no local porque a mãe não correu para o hospital. Mas e se a condição da mãe estabilizou rapidamente? Meia hora é tempo suficiente para ir e voltar do hospital. E se, no caminho de volta, ela percebeu que tinha perdido a faca? E comprou uma nova faca de fruta numa loja próxima? Os arquivos realmente têm um registro de que, entre as 22 horas e as 23 horas daquela noite, alguém comprou precipitadamente uma faca de fruta. E o tempo que ela levou para voltar evitou perfeitamente a mim e ao professor Li. Depois de todo o tempo que passamos na casa dela, depois de toda a linha ser analisada, a suspeita sobre Jian Yan aumentou instantaneamente. É simples verificar essa teoria. Basta ir até a casa de Jian Yan agora e bater a porta. Se ela já tiver ido para casa e realmente comprou uma nova faca, então a suspeita sobre ela estará completamente confirmada. Encontrei o caminho para perto da casa dela com base nas minhas memórias. Meu coração afundou. As luzes da casa dela estavam apagadas ao máximo. Respirei fundo. Bati na porta. A porta se abriu. Jian Yan estava sem camisa, com uma toalha na cabeça. Lao Gu, que diabos? Por que ainda não foste para casa a esta hora? De onde veio toda essa chuva? Entrei na casa. Meus olhos fixaram-se instantaneamente numa nova faca de fruta na mesa. A pessoa misteriosa que comprou uma faca na chuva naquela noite dos arquivos. Era realmente ela. O professor Li me emprestou. Acabaste de voltar? Sim, agora há pouco a minha mãe teve um pequeno problema. Estava tão apressado que esqueci de pedir um guarda-chuva emprestado para ti. O que estás a fazer na rua a uma hora dessas em vez de ires para casa? Nada, gosto de passear na chuva. Estavas com tanta pressa antes que a faca caiu no chão.
Por que compraste uma nova? Droga, estava me perguntando por que revirei todos os bolsos e não a encontrei. Onde ela caiu? Foi apanhada pelo professor Lee e jogada no lixo. Deixa para lá, de qualquer forma, aquela faca cortou um barril de madeira e está um pouco lascada. Acabei de comprar uma nova no caminho. Ele sorriu casualmente. Meu coração estava realmente sombrio. O tempo que ele voltou para casa coincidiu perfeitamente com o horário do crime e ele realmente comprou uma arma do crime do mesmo tipo. A suspeita não pode ser descartada de forma alguma. Pensei cuidadosamente nas palavras e decidi testar Jian diretamente. Somos amigos, certo? Como podemos dizer que somos? Somos todos bons irmãos. Aconteceu alguma coisa contigo? Diz diretamente aos teus amigos, olhando para a sua aparência leal. Olhei diretamente nos seus olhos. Não quero ver-te preso por cometer um crime algum dia. Pensa mais nas consequências antes de fazer as coisas. A tia não pode ficar sem os teus cuidados. Não faças nada ilegal ou indisciplinado. Jian estava atordoado. Ele entendeu completamente mal o que eu queria dizer. Pensou que eu tinha descoberto seu destino de vender cigarros falsos na escola. Ele não só não ficou zangado, como também ficou profundamente comovido por eu vir precipitadamente aconselhá-lo. Não te preocupes, outras pessoas não conhecem o meu estilo de fazer as coisas. Mas não me conheces? Eu não faria isso. Vendo que o meu objetivo tinha sido alcançado, levantei-me e me despedi. Eu não sabia que esta pancada acidental o tinha feito abandonar completamente a ideia de vender cigarros falsos. Quando me virei e entrei na chuva, ele bateu no peito de forma juvenil atrás de mim. E secretamente jurou que me considerava o seu melhor irmão para toda a vida. Despedi-me de Jian com sentimentos complicados. Peguei a capa de chuva do professor Lee, bati na porta da frente da casa dele novamente e coloquei a capa de chuva. Ouviam-se vagamente alguns movimentos que faziam as pessoas corar e acelerar o coração. Por isso, não ousei incomodar. Caminhei todo o caminho para casa na chuva torrencial, mas meu humor melhorou gradualmente. Se Jian for realmente o assassino, então ele está pelo menos numa fase em que pode ser devidamente guiado para eliminar os pensamentos malignos. Conheci tantas pessoas esta noite. Por enquanto, não há ninguém mais suspeito do que ele. No momento, só posso definir Jian como o principal suspeito por enquanto. Ao mesmo tempo, observo se haverá algum crime acontecendo recentemente. O mais importante é prender Bai Wei ao meu lado temporariamente. Não posso deixá-la enfrentar o perigo sozinha até que eu tenha reorganizado todas as pistas desta noite e esteja claro sobre tudo. Contar apenas com a força de uma pessoa pode não ser suficiente. Ele pretende reunir todas as pistas que coletou na vida passada. E as pistas que obteve esta noite e compilá-las num livro e, em seguida, encontrar alguns entusiastas de mistério para revisá-las juntos. Que Jian mude o nome para Zhou, Gu Nanshin mude o nome para Shenmon, Bai Wei mude o nome para Su Yuqin. Na vida passada, ele conseguia ver os pontos cegos dos casos de muitos ângulos novos com esse método. Assim, ele resolveu os casos. Claro, este não é um método infalível. Às vezes, a densidade das pistas também permite ver que o protagonista frequentemente vagueia pela cena do crime, coletando ativamente várias pistas úteis. Até mesmo o ajudante maligno Kogoro, que frequentemente faz deduções aleatórias na série, de repente se torna inteligente em alguns episódios. Ao coletar pistas, ele também dirá de forma elegante muitas deduções lógicas. Isso prova a alta importância da coleta de pistas. Às vezes, falta apenas uma pista crucial. Isso pode prender as ideias do protagonista. Da mesma forma, em romances de mistério convencionais, também existem muitos clichês desse tipo. Em outras palavras, não importa o quão inteligente seja um cérebro, é difícil realizar uma dedução e investigação abrangentes de um caso na ausência de informações de pistas suficientes. Shenmue também queria varrer casualmente algumas falas descuidadas de cada pacote em algum momento. A inspiração que resolveu minhas dúvidas enraizou-se. Já passava da meia-noite quando voltei para casa. Su Yuqin estava encolhida em um cobertor. Parecia estar dormindo, mas não dormindo, com medo do frio, com o som da porta abrindo. Ela abriu os olhos repentinamente e virou a cabeça para olhar para a porta. Shenmue. Vendo que Shenmue finalmente havia retornado, ela imediatamente exibiu um sorriso feliz e correu rapidamente. No entanto, assim que se aproximou, viu Shenmue como um pinto molhado. Ele estava tão molhado que estava irreconhecível. Ela perguntou preocupada, "Você foi comprar um lanche da noite? Como você se molhou tanto?" Shenmue naturalmente parecia um pinto molhado ao voltar da chuva. Ela disse sorrindo, "O vento e a chuva estavam muito fortes, o guarda-chuva quebrou. O lanche da noite também foi levado pelo vento. Você não vai comer lanche da noite. Vá tomar um banho quente rapidamente. Você vai pegar um resfriado assim", disse Su Yuqin com um olhar preocupado. "Ah, certo.
A cama no quarto de hóspedes é apenas um estrado. Meus pais compraram esta casa para mim quando eu estava na escola. Há poucas coisas. Apenas algumas coisas que eu uso diariamente estão arrumadas. Não há lençóis extras ou algo assim. Por que você não dorme no sofá por uma noite ou se aperta comigo? Shemo sorriu e apontou para seu quarto. O rosto de Suyukin ficou vermelho e disse, eu vou dormir no sofá. Eu estava brincando. Você dorme na cama. Eu posso dormir no sofá. Espere que eu tome um banho primeiro. Depois que Shemo terminou de falar, ele imediatamente tirou as roupas molhadas do corpo. Suyukin estava envergonhada, de cabeça baixa, por causa do convite de Shemo para dividir a cama agora. No entanto, de repente ouviu o farfalhar das roupas sendo friccionadas. Ela não sabia quanta água suas roupas continham. Se ele entrasse assim, a casa ficaria toda molhada. Quando Suyukin tomou banho antes, ela havia acabado de esfregar o chão uma vez. Ela não queria esfregar uma segunda vez. Então, Shemo planejava tirar as roupas diretamente e carregá-las para dentro de casa. Quando Suyukin ouviu o som e inconscientemente levantou a cabeça, suas pupilas não puderam deixar de se contrair. Depois que Shemo sacudiu a camisa externa encharcada, a clavícula levemente avermelhada sob o cabelo molhado e solto invadiu sua visão inesperadamente. A cintura fina e forte brilhava sob o lustre, e as linhas musculares surgiam na borda dos shorts enquanto ela balançava a cabeça. Gotas de água nos ombros do menino escorriam pelas linhas musculares. Elas se reuniram em gotas translúcidas na cavidade lombar. Ela estava prestes a se virar em pânico, mas não pôde deixar de olhar mais algumas vezes. Nesse momento, Shemo já havia tirado as calças compridas e estava usando apenas shorts. Quando Shemo se inclinou para pegar as roupas molhadas no chão, os músculos tensos da perna sob os shorts fizeram as orelhas de Suyukin queimarem. Um vislumbre de marcas de água entrando na borda dos shorts pretos ao longo dos músculos abdominais ondulantes, mergulhando profundamente no tecido. De repente, sua garganta pareceu estar entupida com algodão. Ela não conseguia emitir nenhum som. Suyukin sentiu seus tímpanos vibrarem com batimentos cardíacos violentos e seu rosto ficou quente. No entanto, ela não conseguia parar de espiar a cintura fina e forte de Shemo. Vou tomar um banho primeiro. Depois de tomar banho, voltarei para o quarto para dormir. Shemo não notou a estranheza de Suyukin. Olhou para ela, sorriu. Agarrando as roupas encharcadas, ele caminhou em direção ao seu quarto. Suyukin acenou com a cabeça mecanicamente em resposta. Só então ela não pôde deixar de pressionar fortemente as costas de suas mãos em seu rosto quente. No momento em que as costas de suas mãos tocaram suas bochechas quentes, o frio e o calor formaram um contraste nítido. O ponto de contato com a pele parecia seda encharcada em água morna, mas o frescor fugaz foi rapidamente engolido pelas ondas de calor que palpitavam nos vasos sanguíneos sob a pele. Ela podia até sentir o tremor dos capilares em seus lóbulos das orelhas. Só quando o som da água jorrando veio do banheiro, ela pareceu ter os ossos removidos. Ela caiu na beira do sofá, trocou as costas das mãos pelas palmas das mãos já suadas e colou-as novamente no rosto no momento seguinte. Um suor ligeiramente frio e sangue escaldante fluem sob a pele, até a respiração fica tingida com uma névoa crescente. Os vasos sanguíneos no lóbulo da orelha pulsam, como se estivessem prestes a romper a fina camada de pele, a cena outrora avermelhada está queimando ao longo da espinha. As escápulas úmidas do jovem estão repetidamente posicionadas horizontalmente na memória. Até a tempestade do lado de fora da janela se transforma em uma espécie de ruído pegajoso e úmido, só de pensar na paisagem que acabou de ver. Suyukin sente todo o cérebro dormente, desabando diretamente no sofá, ofegante, enquanto seus ouvidos ouvem o máximo possível os sons vindos do banheiro silencioso. As franjas do cobertor foram amassadas e amarradas. Suyukin de repente percebeu que no som das gotas de água do banheiro, 17 batidas nos azulejos, 23 murmúrios do chuveiro. Contando, ela inconscientemente fechou as pálpebras gradualmente pesadas. Não sei quanto tempo se passou antes de Silêncio sair do banheiro, com a parte inferior do corpo enrolada em uma toalha de banho. Ele originalmente planejava pedir a Suyukin para ir dormir na cama, mas viu que ela estava como um gatinho, abraçando um cobertor, toda fofa. Aconchegada no sofá, com as narinas levemente se abrindo e fechando com a respiração, derramando sons como roncos de gatinho. Ocasionalmente, em meio ao trovão, ela emitia murmúrios indistintos, já adormecida com uma expressão de alívio, olhando para Suyukin como um bebê, com as pernas dobradas e todo o corpo enrolado em uma bola. Embora parecesse fofa, Silêncio sabia que esta era, na verdade, uma manifestação da falta de segurança em seu coração. Silêncio sentiu um aperto no coração, caminhou lentamente até ela. Abaixou-se lentamente, aproximando a cabeça de seu pescoço, observando silenciosamente seu rosto adormecido. A postura encolhida de Suyukin impossibilitava que seus cabelos se espalhassem como seda, revelando o rosto.
Com um brilho branco e úmido como jade, os cílios levemente curvados imprimem uma sombra sobre as pálpebras. Puro, mesmo em um sonho, ainda naturalmente curvado, os lábios cor de coral escondem um brilho doce como mel. E a pele que pode ser quebrada com um sopro, ainda mais translúcida, até mesmo a cartilagem fina e frágil da orelha. Transmite o brilho da madreperola. Até agora, não consigo acreditar que isso seja real. Silêncio suspirou interiormente, com uma expressão de pena, estendendo a mão suavemente para remover os fios de cabelo do rosto de Suyukin. Quando ele estava meio ajoelhado em frente ao sofá, o canto de Yujin roçou o cabelo de Suyukin que batia levemente no travesseiro. O aroma úmido de sabão misturado com o aroma de sândalo residual na ponta de seu cabelo se entrelaçava na ponta de seus dedos. O laço da garota no quarto, o cobertor tremendo levemente com o som da chuva do lado de fora da janela, a ponta do nariz sob a luz. Com um brilho cor de mel, olhando para o rosto adormecido de Suyukin, silêncio inexplicavelmente. Estendeu a mão e pairou ao lado de seus lábios, em seu braço ainda não totalmente seco, uma gota de água ao longo da ponta dos dedos. Caiu justamente em seu lábio inferior ligeiramente aberto, surpreendendo-a a estender a ponta da língua inconscientemente, este ato de lamber levemente. Fez o pomo de Adão de silêncio rolar pesadamente, os nós dos dedos se encolheram na palma da mão como se tivessem levado um choque, mas mais uma gota de água caiu novamente. A marca d'água escorreu do canto de seus lábios para a clavícula branca como porcelana, serpenteando sobre a clavícula fracamente visível sob a cobertura do cobertor. A respiração de silêncio inconscientemente ficou mais leve, aproximando-se um pouco mais, tentando o máximo possível ver claramente os pelos finos em suas bochechas. Tremendo levemente com um micro fluxo de ar quente. Bum! Um trovão distante. No momento em que ressoou abafado no horizonte, Suyukin de repente se virou, enterrando metade do rosto no travesseiro. Quando o joelho se encolheu, derrubou metade do cobertor. Este trovão a perturbou, fazendo-a se encolher ainda mais. Vendo o cobertor cair, Silêncio estendeu a mão inconscientemente para pegá-lo, mas tocou a pele exposta do tornozelo de Suyukin. Em meio à alternância de frio e calor, brilhando com um rosa pétala de pêssego, queimando a ponta de seus dedos. Neste momento, um batimento cardíaco claro veio à mente de Silêncio, gradualmente se sobrepondo à frequência trêmula da garota. Retirou rapidamente a mão, Silêncio puxou o cobertor e cobriu bem Suyukin antes de estender a mão para pegá-la e caminhar em direção ao quarto. Depois de cobrir Suyukin cuidadosamente, finalmente estendeu a mão para pegá-la no colo e caminhou em direção ao quarto. Neste momento, Suyukin nos braços de Silêncio, seus cílios tremiam ainda mais. A respiração originalmente estável também ficou visivelmente desordenada. Sua pele começou a esquentar e seu coração acelerou ao extremo. Obviamente, ela já estava acordada neste momento. Silêncio naturalmente também percebeu, mas ele não a expôs. Em vez disso, colocou Suyukin suavemente em sua cama, retirando o cobertor de seu corpo. Então, cobriu suavemente seu corpo com sua própria colcha. Só então ele se inclinou ligeiramente. Aproximou-se do ouvido de Suyukin e sussurrou suavemente, "Boa noite." O hálito quente do jovem tocou a coceira na orelha, fazendo com que Suyukin inconscientemente encolheu o pescoço. Silêncio sorriu e saiu do quarto. Fechou a porta e pegou o cobertor que estava sobre Suyukin agora mesmo. Jogou-a descuidadamente sobre si mesma, pois estava exausta demais naquele dia, e assim ficou, com a toalha de banho enrolada na parte inferior do corpo. Com um cobertor sobre o corpo, deitou-se diretamente no sofá e adormeceu profundamente, esquecendo-se até de apagar a televisão e as luzes. No quarto, a garota que antes dormia profundamente já havia aberto os olhos. Seu coração estava batendo tão rápido que quase saltava do peito, porque ela não sabia o que Shenmue faria com ela, e se Shenmue realmente fosse fazer algo com ela, como ela deveria reagir. Naquele instante, em sua mente, durante essa jornada, ela estava um pouco assustada, um pouco ansiosa, um pouco hesitante, um misto de sentimentos, por assim dizer. Finalmente, quando Shenmue tirou o cobertor que a envolvia, isso elevou ainda mais seu nervosismo ao ápice, mas ela não esperava que, junto com o cobertor, houvesse um edredom macio, que a cobriu. O movimento de cobrir foi tão gentil. A despedida de boa noite foi tão agradável que suas emoções permaneceram agitadas por um longo tempo. Suas pequenas mãos inconscientemente apertavam seu coração, como uma espécie de inacreditável, cobriu-a sobre o corpo. O ato de cobrir foi tão gentil. O adeus de boa noite foi tão doce, que suas emoções permaneceram em turbilhão por muito tempo. Suas pequenas mãos beliscavam inconscientemente a borda do cobertor, puxando-o para perto de seu nariz. O cobertor parecia reter a leve fragrância do sabonete líquido que o jovem costumava usar, bem como um pouco do cheiro característico de hormônios de um jovem. Esse cheiro era como o leve cheiro que ela sentiu quando Shenmue a abraçou, cercada por esse cheiro.
Su Yulkin sentiu que o edredom que a envolvia era como os braços quentes de Shenmue. Abraçando-a com firmeza, o coração da garota floresceu naquele momento. Um tipo diferente de excitação surgiu inconscientemente em seu coração, e seu corpo começou a esquentar novamente. Depois de uma série de devaneios, ela finalmente adormeceu novamente, desta vez. Foi a primeira vez que ela não se encolheu completamente, mas simplesmente tentou se enrolar no cobertor para dormir. Parecia que este cobertor lhe dava mais segurança do que ela. Se encolhendo completamente, ou melhor, o cheiro do dono deste cobertor lhe trouxe uma sensação de segurança sem precedentes. A forte chuva caiu a noite toda. Até a manhã seguinte, quando finalmente diminuiu um pouco, muitas áreas baixas da cidade já haviam acumulado água em pequenas lagoas. Hoje é sábado, não tem aula. Normalmente seria um dia para dormir até mais tarde, mas Su Yulkin acordou cedo. Suas roupas foram lavadas e secas ontem, e já podiam ser usadas novamente. Por volta das 7 da manhã, depois de dormir 7 horas, Su Yulkin estava se sentindo relativamente bem, principalmente porque estava na casa de Shenmue. Ela dormiu com uma paz sem precedentes, então ela começou a arrumar o quarto de Shenmue. Depois de uma simples arrumação, Su Yulkin saiu do quarto, apenas para ver Shenmue com metade de uma toalha enrolada na barriga, de costas para ela, mas quando os olhos de Su Yulkin se moveram para baixo, ela viu que a toalha de banho de Shenmue já havia caído no chão, e o que estava exposto de costas para ela era a bunda firme de Shenmue, e naquele momento, parecia que por causa do som vindo da direção do quarto, Su Yulkin viu Shenmue coçar a orelha e de repente seu corpo se moveu inconscientemente, como se estivesse prestes a se virar para ela. Seu rostinho ficou vermelho imediatamente, percebendo que ela poderia ver em breve. Su Yulkin entrou em pânico e rapidamente abaixou a cabeça, sem ousar olhar para nada. Entrou no quarto, pegou a toalha de banho do chão, abriu-a de olhos fechados e a colocou de volta em Shenmue, embora ela a tivesse colocado. O fenômeno que simbolizava a mais saudável e vibrante juventude matinal de um menino ainda estava vibrando nos olhos de Su Yulkin através da toalha de banho, e ela só conseguiu desviar o olhar com o rosto vermelho e foi para a cozinha para preparar o café da manhã. Mas durante a preparação do café da manhã, as cenas de a montanha alta que se erguia na toalha de banho continuavam a piscar diante de seus olhos. Seu rosto ficou ainda mais vermelho. Felizmente, ao começar a trabalhar, ela rapidamente deixou de lado os outros pensamentos. Shenmue já cozinhava sozinho no ensino médio. Isso porque sua mãe insistiu. E ele aprendeu a cozinhar desde criança. De acordo com sua mãe, a comida que ele mesmo cozinhava era a mais segura para comer, então havia muitos ingredientes em casa. Su Yulkin preparou alguns sanduíches, ovos fritos com presunto, um pouco de verdura e 2 copos de leite quente. Considerando como café da manhã, Su Yulkin começou a se mexer imediatamente, pensando no que fazer. Primeiro, coloque 2 fatias de pão integral na torradeira para aquecer e corte-as diagonalmente em triângulos. Aqueça uma frigideira em fogo médio-baixo, adicione azeite para untar o fundo, quebre os ovos e deslize-os ao longo da borda da frigideira. Quando a clara do ovo estiver coagulada e as bordas levemente douradas, vire com uma espátula de madeira e polvilhe com um pouco de sal. Em seguida, use óleo de peixe para fritar as fatias de presunto até que a superfície mostre padrões caramelizados. Depois de lavar e secar a alface romana, ela cuidadosamente espalha as tiras de alface em camadas. Em seguida, pegue um tomate lavado, corte-o em fatias de 3 mm de espessura e use papel toalha para absorver o excesso de suco. Finalmente, espalhe os ovos fritos sobre as fatias de pão torrado, empilhando as fatias de presunto, queijo, tomate e alface. Use uma faca serrilhada para pressionar firmemente ao longo da diagonal e corte. Coloque no micro-ondas por 1 minuto até a área de corte. O queijo fica meio derretido, então isso está feito. O resto é apenas leite. Su Yulkin pegou uma garrafa grande de leite da geladeira e despejou o leite em uma panela de leite esmaltada. Aquece em fogo baixo até 60 graus. Retire do fogo assim que pequenas bolhas aparecerem na superfície. Para evitar a separação do leite, coloque meia colher de chá de leite condensado no fundo do copo com antecedência e adicione o leite quente. Mexa suavemente com pauzinhos para criar um redemoinho. Quando ela estava preparando o café da manhã, Shenmue na sala de estar já havia acordado. Não que ele tivesse dormido o suficiente, mas ele se lembrou que tinha que sair em uma missão com o capitão hoje. Neste momento, seu estado ainda estava meio confuso, e sua mão direita instintivamente tateou em direção à mesa de cabeceira. Deveria ter tocado na arma, coldre celular, mas tocou apenas no vidro frio da mesa de centro. Errado. Sentindo que o toque da mesa de cabeceira estava errado, ele se sentou abruptamente com a mão esquerda. Mas ao fazer esse movimento, ele de repente se lembrou que quando ele usava força no ombro esquerdo, haveria uma leve dor latejante de vez em quando. Essa foi a ferida de bala que ele sofreu há 3 anos ao perseguir bandidos violentos sob a romanceira.
Mas a dor latejante na memória não veio neste momento. Shenmue subconscientemente virou a cabeça e olhou. As pontas dos dedos tocaram a pele do ombro esquerdo, que estava lisa como nova. Neste momento, ele ainda não estava totalmente acordado. Por que ele ficou tão encharcado de chuva ontem à noite, e ele não dormiu o suficiente, resultando em privação de sono, ele estava agora fazendo franzir a testa e levantar a toalha de banho. A pele sob seus olhos de repente se separou de sua memória. No corpo de quase 30 anos. Deveria haver uma cicatriz de sutura de 7 centímetros no abdômen. Isso foi para salvar uma criança que estava sendo mantida como refém por um doente mental. Olhando para seu estado atual, Shenmue de repente acordou. Ele já havia retornado há 10 anos atrás ontem. Ele não é mais um detetive criminal. Ele é apenas um estudante do ensino médio agora. E aquela garota que sempre abaixava a cabeça timidamente quando o encarava também havia retornado ao seu mundo novamente. Assim que pensou em Suyukin, Shenmue imediatamente se levantou nervoso e olhou para o quarto. Ele viu a porta do quarto aberta e olhou ao redor, procurando a figura de Suyukin. Só depois de vê-la ocupada na cozinha, Shenmue sentou-se de volta no sofá. Ele soltou um suspiro de alívio. Ótimo, não foi um sonho. Ele realmente sobreviveu à noite chuvosa. Shenmue sentiu um momento de alívio em seu coração, e então caiu pesadamente de volta no sofá. Devido à natureza especial do trabalho de detetive criminal, ele muitas vezes precisava enfrentar alta pressão e casos complexos e variáveis. Isso fez com que seu horário fosse muitas vezes muito irregular, para lidar com emergências. Shenmue muitas vezes precisava estar de prontidão o tempo todo e até mesmo realizar investigações e operações de captura à noite. Esse padrão de trabalho irregular teve um impacto direto em seus hábitos de sono. Ao longo dos anos, ele quase nunca dormiu bem, e a fadiga mental era seu estado constante. Pode-se dizer que era impossível se livrar dele. Originalmente, Shenmue não fumava, mas a alta pressão e a fadiga, combinadas com a falta de coisas para refrescar sua mente, tornavam as noites em que ele precisava ficar de guarda silenciosamente, emboscado realmente insuportáveis. Embora este trabalho fosse muito difícil, Shenmue não reclamou, e até se envolveu um pouco nele, desfrutando da emoção de resolver casos e capturar criminosos repetidamente. Mas de fato, ele estava cansado depois de fazer isso por tantos anos. Agora que ele havia retornado à era do ensino médio, Shenmue, deitado no sofá, decidiu que, já que Deus lhe havia dado uma chance de viver de novo, desta vez ele escolheria desfrutar livremente de sua juventude. No passado, ele havia caído em uma culpa interminável por causa da morte de Suyukin. A todo momento, ele passava seus dias em dor e remorso, de modo que ele colocava todo o seu coração e alma em como se redimir e encontrar o verdadeiro assassino para Suyukin. Ele nunca havia desfrutado da juventude verde que os jovens do ensino médio deveriam desfrutar. Agora que Suyukin estava de volta, sua juventude verde também havia retornado. Desta vez, ele decidiu viver cada minuto da sua vida da melhor maneira possível. Enquanto Shenmue abaixava a cabeça, com emoções complexas, Suyukin já havia preparado o café da manhã e colocado tudo na mesa. Nesse momento, ele espiou secretamente em direção à sala de estar. Viu Shenmue coberto com um cobertor, deitado preguiçosamente no sofá. De olhos abertos, olhando para o teto, sem saber no que estava pensando, ele imediatamente chamou gentilmente. Shenmue, é hora de levantar e comer. Já preparei o café da manhã, mas não sei se agrada ao seu paladar. Shenmue sentou-se novamente, farejando na direção da sala de jantar, sentindo na mesa próxima um aroma de trigo e leite. Ele imediatamente respondeu sorrindo, já vou. Enquanto dizia isso, ele se preparou para se levantar novamente. Foi então que percebeu que estava completamente nu. Ele olhou para a toalha de banho que havia jogado de lado. Imediatamente se enrolou nela novamente e correu de volta para o quarto. Ele que tinha o hábito de tomar um banho quente pela manhã. Depois de um banho, vestiu-se e saiu. Um corpo sem dor, agir é tão fácil. Shenmue não pôde deixar de sentir muitas emoções em seu coração. Ontem à noite, ele não prestou atenção à condição de seu corpo, apenas pensando em perseguir o assassino. Hoje ele sentiu completamente quão feliz era para ele voltar 10 anos. Chegando à mesa de jantar, Suyukin estava sentada ali em silêncio com a comida à sua frente, esperando a chegada de Shenmue. Não precisa me esperar da próxima vez, pode comer primeiro. Shenmue abriu a cadeira sorrindo e sentou-se em frente a Suyukin. Não faz mal, de qualquer forma, tenho que esperar você terminar de comer para lavar a louça juntos, disse Suyukin com um doce sorriso. Prove e veja se agrada ao seu paladar. Se houver algo a ser melhorado, me diga, da próxima vez farei de acordo com o seu gosto. Eu era bem diligente sozinha. Viver com você, tenho medo de me tornar um porco preguiçoso, disse Shenmue com um sorriso. Dizendo sem querer,
Mas quem ouve, sente. O sorriso no rosto de Suyukin ficou ainda mais brilhante. Ela apoiou o queixo com as duas mãos, olhando fixamente para Shenbo, querendo obter seu café da manhã cuidadosamente preparado. Estava muito ansiosa pela avaliação dele. No momento em que Shenbo mordeu o sanduíche, o pão de trigo integral crocante emitiu uma fragrância delicada e crocante na ponta dos dentes. O ovo frito quente, embrulhado em queijo derretido, escorregou pela ponta da língua, a doçura fresca do tomate combinada com o aroma salgado do presunto. Ele olhou para a jovem do lado oposto, com as pontas do cabelo tingidas de cor de mel pela luz. De repente pegou um lenço de papel, limpou a gota de óleo que grudou na ponta do nariz dele e sorriu. Esta habilidade pode abrir uma loja na rua de trás da escola. Naquela época, eu seria responsável pelos lucros e você engordaria. Só de pensar nessa cena. Não seria como um jovem casal no início de uma startup? As orelhas de Suyukin ficaram instantaneamente avermelhadas, abaixando a cabeça e mexendo na colher do copo de leite. Não respondeu. Logo, os dois terminaram o café da manhã. Shenmo sorriu, colocando a última mordida do café da manhã na boca, olhando para Suyukin que, embora mostrasse um sorriso feliz, ainda disse com um corpo ligeiramente cansado: amanhã eu farei o café da manhã, você também deveria dormir bem. Se estiver cansado, durma mais, não force, entendeu? Quando ele se levantou para lavar a louça, aconteceu de tocar a pequena mão que Suyukin estendeu, pronta para lavar a louça. Era tão macia e fria. Já que você fez tudo hoje, pode deixar tudo para mim. Amanhã é comigo. Shenmo sorriu e soltou a mão, deixando Suyukin lavar a louça e saiu da cozinha. Voltou para o sofá. Logo, Suyukin lavou a louça e limpou a mesa até brilhar. E lavou todos os utensílios de cozinha, então enxugou as mãos e voltou da cozinha para a sala de estar. Percebe-se que ele também é bastante eficiente no trabalho em dias normais. Assim que voltou para a sala de estar, ele se preparou para continuar trabalhando. Shenmo rapidamente o puxou, olhando para sua pequena mão. Sendo segurada por uma mão grande e poderosa, Suyukin não teve a menor ideia de resistir. Depois de forçar Suyukin a se sentar no sofá, Shenmo sentou-se ao lado dela e disse: eu acho que você não está muito bem. Então, você não pode trabalhar nesses 2 dias. Suyukin estava prestes a falar. Shenmo imediatamente estendeu a mão e selou seus lábios rosados. Continuando: mesmo que você tenha que pagar o aluguel, você tem que ter a permissão do seu mestre. Agora eu ordeno que você descanse por 2 dias. Hoje é sábado, amanhã é domingo. O que eu pedir para você fazer nesses 2 dias, você faz, entendeu? Se você não me ouvir, eu vou te expulsar. Ouvindo Shenmo dizer isso, Suyukin acenou com a cabeça. Primeiro assista um pouco de TV para relaxar. Daqui a pouco, me acompanhe para fazer compras, entendeu? Suyukin acenou com a cabeça novamente obedientemente. Isso mesmo. Daqui a pouco te levo para comprar roupas. Você vai usar sempre essa mesma roupa? Se você estiver fedendo, eu não vou te deixar entrar. Shenmo disse sorrindo. Vou em casa pegar roupas para trocar, disse indo para casa. A expressão de Suyukin era visivelmente hesitante, e sua expressão não era muito natural. Não precisa. É só comprar novas. Shenmo também percebeu e disse com indiferença: eu não trouxe dinheiro. A cor do rosto de Suyukin mostrava preocupação. Primeiro, conte como o meu. Mas, para começar, você tem que me pagar. Eu vou calcular o salário mensal normal de uma babá para você. Você terá que trabalhar o tempo suficiente. Shenmo de repente pegou a mãozinha de Suyukin. Se você não conseguir pagar, eu não vou te deixar ir. Sentindo o calor da palma da mão de Shenmo, um calor subiu no coração de Suyukin. Shenmo disse isso. Como ele não percebeu? Ele claramente não queria que ela pagasse. Ele até queria que ela ficasse mais tempo. Mas... Isso mesmo, Shenmo. Shenmo sorriu e voltou. Depois de assistir TV por meia hora, Shenmo se levantou e levou Suyukin para fora. Após a noite de tempestade, o tempo ficou completamente ensolarado. Com a poeira assentando, o ar lá fora parecia ter ficado mais fresco do que antes. Onde você costuma comprar roupas? Ao sair de casa, Shenmo olhou para Suyukin com curiosidade como um veterano. Ele era um completo leigo nesse aspecto. Ele realmente não se aventurou muito nisso, especialmente depois de se tornar um detetive criminal. Ele se tornou ainda mais sem muito interesse nisso. Apenas a necessidade de investigar casos o fez conhecer algumas roupas femininas, lojas de luxo. Mas, de acordo com a personalidade de Suyukin, se ele lhe desse roupas muito caras, ela provavelmente não as aceitaria de jeito nenhum. Ouvindo a pergunta de Shenmo, as pontas dos dedos de Suyukin inconscientemente mexiam na saia. Bem, na loja de roupas de segunda mão na esquina da rua de trás da escola.
A dona da loja é ótima em ajustar roupas. 50 yuans podem comprar um conjunto completo. Ela de repente se lembrou de algo. Ela ergueu o rosto para olhar para Shenmue e acrescentou, mas eu desinfetei cuidadosamente. Algo de repente brilhou na mente de Shenmue. Naturalmente, ele pegou a mão de Suyukin, feliz por ser a mão fria. De repente, me lembrei de um lugar. As roupas de lá são muito boas. No movimento, as polpas dos dedos de Shenmue inconscientemente acariciaram os calos finos na palma da mão da garota. Inconscientemente, um sentimento de pena surgiu novamente em seu coração. Meninas normais. Nessa idade, quando o colágeno é mais abundante, Paul não tem as mãos macias e delicadas. Só quem fez muito trabalho árduo faria com que uma garota dessa idade tivesse calos finos na palma da mão. Suyukin cambaleou meio passo e sua testa bateu no osso saliente do menino. A ponta do nariz imediatamente sentiu o cheiro do menino. O aroma de madeira cítrica residual em suas roupas. Muito animada, ela deixou Shenmue guiá-la assim. A rua Vuitton às 9 horas em ponto estava apenas começando a acordar. A luz da manhã penetrava nas gotas de água que cobriam a parte de trás das folhas de plátano, espalhando-se nas lajes de pedra azul. Shenmue pegou a mão de Suyukin e parou em frente à vitrine de vidro na esquina. A porta de madeira da alfaiataria estava entreaberta. O sino de bronze na moldura da porta foi movido pelo vento e se entrelaçou com a língua francesa fluindo do toca-discos, formando uma melodia preguiçosa. Parou em frente à vitrine de vidro na esquina. A porta de madeira da alfaiataria estava entreaberta. O sino de bronze na moldura da porta foi movido pelo vento e se entrelaçou com a língua francesa fluindo do toca-discos, formando uma melodia preguiçosa. O olhar de Suyukin passou pelo componente artístico exibido na vitrine. Um tecido tão alto quanto um prédio de 3 ou 4 andares. Inconscientemente, ela apertou a manga de Shenmue com os dedos. Parece muito caro aqui. A dona da loja é uma velha colega da minha mãe. Ela só faz negócios com estudantes. Não é caro. Fique tranquila. Shenmue abriu a porta sem mudar de expressão. O piso de madeira fez um leve rangido. As roupas prontas penduradas na loja balançaram levemente com o vento. O ar estava cheio de cheiro de algodão passado. A mulher atrás do balcão, usando óculos de tartaruga, ergueu a cabeça. Seu olhar parou por um momento nas mãos entrelaçadas dos dois. Ela sorriu, mostrando pequenas rugas no canto dos olhos. Que menina linda! Trazendo silenciosamente sua namorada para escolher roupas. As orelhas de Suyukin instantaneamente ficaram vermelhas. Inconscientemente, ela mexeu na bainha da camisa de Shenmue com os dedos. Shenmue sentiu o leve tremor vindo das pontas dos dedos. Sua maçã de Adão se moveu e ele soltou levemente a mão dela e disse sorrindo, a Lin Yi também vai mudar de estação em breve. Ajude-a a escolher alguns modelos para troca de estação. Ah, espere. Shenmue fez uma pausa e se aproximou um pouco, abaixando a voz para acrescentar, também quero algumas roupas íntimas. Precisa ser de algodão puro, classe A. Entendido. Lin Yi sorriu, pegou uma fita métrica e conduziu Suyukin ao redor, até a cortina do provador que só cobria o corpo abaixo do pescoço. Suyukin ainda conseguia ver Shenmue com os olhos. Ela sempre sentia que todo seu corpo estava exposto à sua vista, e ele, que não aprende com os erros, quase se encolheu. Quase se encolheu no cabide onde pendia um vestido de linho. Shenmue, percebendo, empurrou-se para a cadeira de Vime perto da janela. Baixou a cabeça e começou a folhear sem se incomodar uma brochura de amostras irrelevante, aparentando estar a ler um livro. Na verdade, ele já tinha absorvido completamente a voz fraca, hesitante e apressada da jovem. Aquela renda, realmente não precisa, ouve a tia. Nós, mulheres, também precisamos nos agradar. Este modelo, você não acha que fica lindo em você? Não se importe com a opinião dos outros. Além disso, a roupa íntima ninguém vê mesmo. Devemos escolher o que gostamos com base no nosso próprio olhar. As palavras de autoajuda de Lin Yue influenciaram. E Suyukin não resistiu tanto como no início. Comparado com aqueles modelos simples e discretos, ela própria realmente gostava mais deste tipo similar. Só que esta peça expõe uma área muito grande. É realmente embaraçoso olhar para ela. Primeiro, pergunte a você mesma se gosta ou não. Em segundo lugar, a tia vai te dizer, este conjunto definitivamente vai enlouquecer aquele garoto fedorento. Momon, você gosta e também agrada o seu garoto preferido. Não é ganhar em dobro? Suyukin abriu a boca, originalmente querendo esclarecer a relação entre os dois, mas as palavras ficaram presas, como se houvesse 1000 camadas de cola, selando sua boca. No final, ela não conseguiu dizer uma única palavra de explicação. Então, essa. Certo. Vou preparar 7 conjuntos para que vocês tenham novidades todos os dias. Lin Yue disse sorrindo. Essas palavras, ouvidas por Suyukin, foram extremamente embaraçosas.
Depois que a roupa íntima foi definida, Lin Yufei começou a combinar roupas para Su Yuqin, seguida por uma série de levantamentos e quedas. Shenmue viu Lin Yufei segurando um vestido amarelo claro e uma camisa azul clara e entrando novamente. Shenmue, suportando a força as repetidas manchas de luz que caíam nas fendas. Ouviu o som da fricção do tecido, e de repente uma fina camada de suor surgiu na nuca. Ele já estava imaginando como Su Yuqin ficaria ao usar este conjunto. Quando a cortina se abriu abruptamente, ele estava olhando fixamente para a máquina de costura no canto. Será que fica estranho? Su Yuqin, segurando a saia, girou um pouco no lugar. As pontas do cabelo roçaram o laço no osso da clavícula, e a luz fraca a envolveu em uma cor de mel translúcida. O arco que a saia de algodão formava era como uma pena desdobrada. A laringe de Shenmue se moveu pesadamente. Ele se levantou de repente e estendeu a mão para alisar a gola da camisa dela. O segundo botão estava errado. As pontas dos dedos tocaram inadvertidamente a pele do pescoço da jovem. Ambos congelaram ao mesmo tempo. O toca-discos mudou justamente para o refrão de La Vie en Rose. Shenmue retraiu a mão como se tivesse levado um choque. Virou-se, pegou um chapéu de sol de palha do cabide e colocou na cabeça dela. Combine com isso para proteger do sol. Su Yuqin abaixou ligeiramente a cabeça, corando timidamente. Neste momento, Lin Yufei disse sorrindo, parece que vocês estão muito satisfeitos. Subindo e descendo com a respiração, como borboletas escondidas que podem bater as asas a qualquer momento. O mais importante é que a blusa fina revelava vagamente o sutiã de renda rosa claro por dentro. Shenmue ficou olhando sem piscar. Logo, Su Yuqin trocou mais alguns conjuntos de roupa. É preciso dizer que o olhar de Lin Yufei é realmente único. Cada conjunto consegue deixar Shenmue e Su Yuqin satisfeitos. Ok, Lin Yufei, pare de combinar. Garoto, meu cartão não vai aguentar. Vendo Lin Yufei ficando viciado em ser modelo, Shenmue impediu rapidamente. Do que você tem medo? Você, Lin Yufei, é o tipo de pessoa que está ansiosa para pegar dinheiro de você? Quando voltar, peça reembolso à sua velha. Gastar dinheiro com a nora. Se ele soubesse disso, não sei o quão feliz ficaria. Não fale besteiras com ele. Ainda nem estamos juntos. Ah, vocês ainda estão agindo de forma tão pura? Garoto, eu pensei que você já tinha dado nó. Lin Yufei fez uma expressão do tipo, você acha que eu acredito em você? Shenmue sorriu amargamente, é sério. Não fale besteiras com a minha mãe. Senão não vou mais cuidar dos seus negócios da próxima vez. Ok, por você vir consumir aqui, Lin Yufei. Vou dar um desconto. Dizem que vender roupas dá dinheiro, realmente dá muito dinheiro. Até com um desconto desses? Shenmue não pôde deixar de exclamar. Está achando barato? É. Lin Yufei lançou-lhe um olhar. Não. Lin Yufei é o melhor. Combinamos que o desconto não pode ser revogado. Da próxima vez, eu pago um jantar para você. Shenmue sorriu apologeticamente para impedi-lo. Isso que é bom. Na hora de pagar, Lin Yufei embrulhou a roupa íntima dobrada separadamente em papel craft e piscou para Shenmue. Chegou perto do ouvido dele e disse suavemente com um sorriso. O corpo dessa sua namoradinha é absolutamente de primeira. Você é mesmo sortudo. O jovem tossiu. Tirou o cartão de crédito que o pai havia deixado para ele. Viu de relance Su Yuqin na ponta dos pés, examinando a camisola de renda na beira da janela. O chapéu de palha preso na ponta do cabelo estava torto com o movimento, revelando o lóbulo da orelha com uma pérola. Sob a luz quente, parecia tão jovem e belo. Depois de um tempo, a foto da morte trágica de Su Yuqin sob a chuva torrencial apareceu novamente na frente de Shenmue. Ele apertou o punho e jurou secretamente em seu coração. Nesta vida, eu nunca mais deixarei que tal coisa aconteça. Esta beleza diante de seus olhos. Enquanto ele estiver vivo, ele continuará a valorizar, depois de cuidar das roupas. Agora só faltam os artigos de cama. Carregando um saco cheio, ao virar a esquina, os tênis de lona de Su Yuqin pisaram em ladrilhos de pedra cobertos de água, criando fragmentos de luz. Ele secretamente olhou para o jovem Shenmue, cujo passo era ligeiramente mais rápido que o dele. Na sacola de compras balançando em sua mão, a borda de renda verde-menta estava espreitando da borda do papel vegetal, balançando ao vento como um galho de primavera. A loja de artigos para o lar ficava no quarto andar. Ao chegar ao shopping, Shenmue apertou o botão do elevador. A porta de metal refletiu os pequenos movimentos de Su Yuqin puxando a saia. Ele de repente sentiu que os dois pareciam um jovem casal fazendo compras. Então ele estava um pouco com medo de ser visto pelos outros, mas também um pouco doce. Escolha o que você gosta mais tarde, de qualquer forma, é você quem vai dormir no final.
Ao chegar à loja de artigos de cama, a iluminação aqui é mais quente. A luz amarela quente corta as prateleiras em blocos de cores suaves. As pontas dos dedos de Soo-Hyun roçaram uma fileira de costuras. O toque semelhante a uma nuvem na costura o fez lembrar do calor de adormecer envolvido na respiração do jovem na noite passada. Shaemon empurrou o carrinho de compras cheio de sacolas de roupas anteriores, seguindo meio passo atrás dela. Vendo os cabelos dela caírem quando ela se inclinou para pegar um conjunto cor de raiz de lótus, ele apenas sentiu que esta cena era como um casal recém-casado comprando utensílios domésticos. Isso não é muito caro? Soo-Hyun apertou o algodão lavado. O preço do conjunto de 4 peças, com bordas cinza-azuladas claras e padrões de desejos de estrelas bordados. Caro? Se você gosta, experimente primeiro. Shaemon tirou a colcha de seda e colocou nos braços de Soo-Hyun, deixando-a experimentar a sensação. Soo-Hyun tocou e sorriu sem compromisso. Pensando que Soo-Hyun não estava satisfeita com este toque, Shaemon imediatamente continuou a escolher. Como resultado, ele se agachou na frente da prateleira. Enquanto comparava vários materiais de enchimento, Soo-Hyun silenciosamente colocou a colcha de seda de 4 dígitos de volta em seu lugar. Pegou numa colcha de algodão lavado verde claro, bem mais barata, e comentou, a textura é agradável. Boa? A textura é tão ruim. Só então Shaemon percebeu que ela ainda havia sido dissuadida pelo preço. Ele imediatamente se levantou e bateu levemente com os nós dos dedos na testa de Soo-Hyun e sorriu. Não subestime essas coisas, às vezes elas realmente trazem uma melhora na qualidade do sono. E este tipo de coisa não é comprado especialmente para você. Se você não ficar no quarto de hóspedes no futuro, também podemos lavá-lo e usá-lo para os hóspedes. Então, não há problema em comprar um caro. No entanto, o que ele disse era bastante ambíguo. Você não fica no quarto de hóspedes. E também pode deixá-lo para os hóspedes. Essas palavras pareciam significar que Soo-Hyun não morava mais na casa de Shaemon. Pode ser usado para hóspedes, mas se as palavras significassem que Soo-Hyun foi promovida diretamente para se tornar a dona desta casa, então também não haveria absolutamente nenhum problema. Especialmente quando Shaemon usou a palavra nós. Neste momento, Soo-Hyun obviamente ouviu os dois significados. Seu coração imediatamente começou a palpitar. Depois que Shaemon terminou de falar, ele não prestou atenção à reação de Soo-Hyun, mas sacudiu a amostra e a cobriu na cama de exibição. Venha e experimente a sensação. Soo-Hyun ainda estava sonhando acordada quando uma mão grande e quente a puxou para dentro da colcha de seda fofa. Um travesseiro de espuma de memória foi colocado ao mesmo tempo sob sua cabeça, quando a palma quente e abrasadora do jovem deixou sua mão. De repente, pressionou a parte inferior de suas costas através da roupa. Não é bom para a coluna lombar e cervical. Este tipo de travesseiro de espuma de memória pode suportar a coluna cervical. Soo-Hyun estava agora na roupa de cama semelhante a nuvens, olhando para os músculos do braço de Shaemon apoiados no travesseiro. Linhas suaves surgiram de repente, e ela de repente sentiu que o ar estava cheio de doçura como mel. Depois de muita seleção, Shaemon finalmente ajudou Soo-Hyun a escolher os artigos de cama. Quando o carrinho de compras estava cheio de espólios, Soo-Hyun olhou para o cobertor de lã rosa claro e disse suavemente: "Obrigado." Silêncio. De repente a pessoa à frente parou, e Soo-Hyun subconscientemente bateu nas costas dele. A palavra obrigado não precisa ser dita, a ação é mais persuasiva que a linguagem. Você precisa pensar em como me agradecer, em vez de apenas me dizer obrigado, antes de me retribuir. Você não pode se machucar de jeito nenhum. O silêncio dessas palavras repentinas fez Soo-Hyun ficar ligeiramente atordoada. Mas ela ainda sentiu: vamos para casa. O jovem sorriu brilhantemente, como um sol quente, iluminando o coração já sombrio e úmido da garota, afastando uma área no mar de estrelas, onde a alma pode ancorar. Depois de pagar a conta na recepção, o silêncio deu o endereço ao lojista, pedindo que entregassem o mais rápido possível hoje, e então pegou alguns sacos de roupas e levou Soo-Hyun para casa. No caminho de volta, ao passar por um lanche, o dono da barraca abriu o pano de gaze do vaporizador, e o sabor doce do vinho de osmanthus instantaneamente inundou metade da rua. O silêncio imediatamente avançou para comprar uma porção, segurando o bolo de arroz escaldante com uma mão, soprando suavemente algumas vezes antes de entregá-lo aos lábios dela. Soo-Hyun aproveitou a lacuna aberta pelo canino dele para morder, e as pétalas de osmanthus caramelizadas grudaram instantaneamente no canto da boca, e no segundo seguinte foram apagadas pelo polegar do jovem. Está gostoso? O silêncio sorriu para Soo-Hyun. Uhu-hu. Soo-Hyun soltou adoravelmente alguns suspiros de ar quente antes de sorrir com os olhos semicerrados e dizer: é muito doce e perfumado. Da próxima vez, te levo para passear por uma rua de lanches. Há ainda mais coisas deliciosas por lá. O silêncio apenas mordeu um pedaço do bolo de arroz e disse:
falando da rua gastronômica. Suyukin realmente estava ansiosa por isso. Antes, ele tinha ouvido as pessoas falarem sobre isso, que a rua gastronômica tinha muitas coisas deliciosas. Mas com o orçamento apertado que tinha, ele realmente não podia ir a esse tipo de lugar. Se fosse com o silêncio junto, provavelmente gastaria o dinheiro do silêncio, e ele achava que não era apropriado. Embora gostasse do silêncio, ele não estava cobiçando o dinheiro do silêncio, mas apenas por causa de uma promessa da infância. Naquele canto de primavera do parque, aquelas palavras naturalmente calorosas ditas pelo garotinho caloroso. A memória voltou, e os olhos de Suyukin olharam fixamente para as costas do jovem. Ele pode ter esquecido tudo, mas ela sempre se lembra. Ao voltar para perto de casa, o silêncio também ajudou Suyukin a comprar um conjunto completo de produtos de higiene pessoal, e então voltou para casa. Quando eles acabaram de voltar para casa, a roupa de cama já havia sido entregue na porta. No quarto de hóspedes, o silêncio estava ajoelhado no chão do quarto de hóspedes colocando a fronha. Deixe-me fazer isso. Suyukin segurou o travesseiro recém-comprado. De pé ao lado, olhando desamparada para as omoplatas do jovem, seguindo o movimento, ondulando-se para cima e para baixo no algodão como asas de borboleta. Eu faço isso, tenho medo que você se costure na colcha. O silêncio abriu o lençol novo. E de repente se virou, iluminando a garota espiando com toda a Via Láctea. Agora toda a cama, todo o quarto é seu. Até você se cansar de morar aqui. Palavras simples, mas mais profundas na alma do que uma confissão comum. O silêncio não sabia que cada palavra que ele dizia sem querer sempre atingia profundamente o coração de Suyukin. Ele de repente se virou, e não se sabe quando. Lágrimas já haviam jorrado de seus olhos. Então, ter uma casa de verdade é assim. No instante em que Suyukin se virou, o olfato aguçado do silêncio pareceu capturar um leve cheiro de sangue no ar. E ao mesmo tempo notou o tremor antinatural de seus ombros. Não fique emocionada ainda. Eu ainda vou te cobrar o aluguel normalmente. Mora aqui, você pode pensar em como pagar a dívida. Vendo que não sabia por que havia feito Suyukin chorar, o silêncio imediatamente tentou resolver a situação com uma piada. Com certeza, ao ouvir isso, Suyukin enxugou as lágrimas. E se virou novamente, seus olhos agora com marcas avermelhadas de lágrimas, mas com um sorriso incrivelmente brilhante e radiante no rosto. O silêncio só conseguiu responder com uma palavra. Din-dong. Justamente quando o silêncio ajudou Suyukin a cuidar de tudo e estava deitado no sofá descansando. Uma campainha tocou de repente, e Suyukin de repente deu um passo para trás subconscientemente, parecendo temer alguma coisa. O silêncio também não viu o estado de Suyukin neste momento, ele só temia que Suyukin fosse abrir a porta. E de repente sofresse um ataque ou algo assim. Afinal, ele ainda não descobriu quem é o assassino. Onde está o assassino? Ele pulou de repente e gritou, espere. Ele protegeu Suyukin atrás dele com uma mão e então percebeu que havia reagido um pouco exageradamente. Imediatamente, ele riu e disse, eu abro, não o culpe por isso. Antes de encontrar o verdadeiro assassino que matou Suyukin, ele temia que Suyukin corresse perigo na situação em que ele não estava cuidando dela. Afinal, o que aconteceu na vida passada, quem sabe se as engrenagens do destino mais uma vez passaram impiedosamente sobre essa pobre garota. Suyukin olhou para o silêncio inesperadamente, embora não soubesse a situação, ele obviamente sentiu. O silêncio a deixava tensa, muito tensa, a ponto de protegê-la de forma exagerada. Ele não entendia por que o silêncio agia assim, mas ver o quanto ele se importava com ela. O coração de Suyukin já estava preenchido como se tivessem despejado mel, preenchendo cada cantinho. Depois de espiar pelo olho mágico por hábito, Silêncio abriu a porta, sem esperar que fosse Zouao, o que o deixou em alerta máximo. Não que Zouao não pudesse procurá-lo, ele já tinha ido à sua casa antes e eles tinham uma boa relação. Silêncio naturalmente não temia que Zouao o prejudicasse, o alarme tocava por causa de Suyukin. Zouao ainda era o principal suspeito no caso de Suyukin que Silêncio descobriu ontem. Agora Suyukin está em sua casa. Como Silêncio não estaria em alerta com essa visita repentina de Zouao? Principalmente quando se lembrou repentinamente que, naquele dia, Zouao nunca tinha ido à sua casa. Uma pessoa que não apareceu na linha do tempo anterior. De repente,